Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare, que nós possamos ficar na paz com Ele, dele. E vamos hoje então na sequência dos nossos estudos, dos 15 princípios fundamentais do Espiritismo. Nós estamos estudando o livre-arbítrio e hoje nós vamos dar sequência. Nos vídeos anteriores nós nos concentramos nesse tema e vamos dar sequência hoje. Mas antes vamos fazer a nossa prece para a gente iniciar os nossos estudos da noite. Querido Mestre Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de nos reunirmos aqui em tua casa para podermos nos alimentar do teu pão, beber da tua água que descedenta. Agradecemos, Senhor, por essa encarnação e fundamentalmente, Senhor, agradecemos por estarmos tendo o contato mais íntimo com os teus ensinamentos por intermédio da tua doutrina de amor. Que nós possamos nessa noite aprender mais um pouco, clarear o nosso entendimento do teu Evangelho libertador e que cada um de nós, Senhor, se sirva desse banquete que o Senhor reservou para nós nessa noite. Que a tua paz esteja conosco e que possamos compartilhar dessa paz uns com os outros aqui e lá fora com todos aqueles com os quais nós convivemos no nosso dia a dia. Que assim seja, Senhor. Hoje é um dia muito especial, que hoje faz um ano que o nosso amigo Marcos e a nossa amiga Giovana, logo depois, retornaram ao plano espiritual. Então, a eles as nossas melhores vibrações. Nosso Marcos, que é tão querido aqui na casa e tão querido por todos nós. E ele, Giovana e André, irmã dele também, que foram os três muito próximos, né, devido à Covid, que eles possam receber o nosso carinho, as nossas vibrações boas. Na sequência, no estudo do livre-arbítrio, então, hoje nós paramos, semana passada, no último encontro nosso, paramos aqui, né? Em pluralidade dos mundos habitados. Depois disso vem mais 6 princípios fundamentais, que é segundo a nossa proposta, de relacionarmos cada um deles, que é o livre-arbítrio, com todos os outros. Então nós vamos, na sequência, começar hoje a enxergar o livre-arbítrio relacionando-o com reencarnação. Qual é a importância do livre-arbítrio no processo reencarnatório? Enquanto exercido aqui, ele tem essa importância. E no plano espiritual, a importância que tem, que nós já vimos conversando. E no plano espiritual, nós permanecemos com o nosso livre-arbítrio. E nós reencarnamos sob o exercício da nossa vontade, a não ser alguns casos em que a espiritualidade precisa de dar a gente um empurrãozinho, porque a gente gosta da comodidade e gosta da liberdade. Como aqui nós ficamos presos na matéria, então muitos de nós, quando retornam ao plano espiritual, acham bom demais, não quer voltar para cá não, questionando e ignorando toda a necessidade, porque as conveniências, a consciência e as conveniências também funcionam no plano espiritual. Então, aí a espiritualidade precisa te dar um empurrãozinho. E às vezes chega ao ponto máximo de promover as reencarnações compulsórias, que acontecem assim, muito comparada com as outras, muito mais esporadicamente, mas acontece. Acontece no sentido de que quando a gente se acomoda
e não realmente estamos nos prejudicando com a nossa comodidade lá, ou com o nosso medo, com a nossa insegurança, e etc, etc. Aí são vários os fatores, segundo os relatos, de não querermos encarnar por preferência de lá e também por medo, por insegurança de ingressar novamente na matéria. Então a espiritualidade, depois de esgotados os recursos, ela cerceia o nosso livre-arbítrio e faz com que a gente vá em frente. É como um animal que não quer entrar dentro de um corral e aí precisa de empurrar ele para dentro do corral. É como quando está encarretando o animal nos carros, nas carretas, né? Aí às vezes não entram, não querem entrar por medo, por insegurança. Aí os homens pegam ali, empurram ele lá para dentro e jogam ele para lá. Mais ou menos assim. Uma figura bem grotesca, só para a gente entender. E também temos o livre-arbítrio na escolha das nossas provas, mas um livre-arbítrio monitorado, não com o propósito de invadir o livre-arbítrio nosso durante esse planejamento, mas monitorado porque muitas vezes nós mesmos não temos a consciência do que nós somos capazes e às vezes escolhemos provas que nitidamente a espiritualidade percebe que nós vamos fracassar. Então eles entram glosando um pouco isso para chegar no ponto em que a gente daria conta. Por isso vem a expressão: Deus não coloca sobre as nossas costas cargas que a gente não dá conta de carregar. Não é Deus que fica lá medindo essa carga, são os seus prepostos, são os seus trabalhadores que têm essa inteligência mais geral e que nos conhecem e sabem da nossa capacidade, que percebem que a gente está fazendo uma escolha que certamente a gente vai fracassar por causa dos poucos recursos que nós temos para lidar com aquilo. Mas, via de regra, dentro dos limites de capacidade de cada um, de habilidade de cada um, de capacidade de cada um, nós temos livre-arbítrio para escolher as nossas provas, os nossos desafios, as nossas experiências, as nossas lutas aqui, com a coordenação deles. É assim que os Espíritos têm nos ensinado, para que a gente entenda isso tudo e dê um pouco mais de importância a esse momento que nós vivemos, nessa encarnação, para que nós orientemos melhor o nosso livre-arbítrio, escutando Jesus recomendar a tão falada vigilância, vigiai e orai, para que nessa encarnação nós não arranjemos mais complicações com as nossas escolhas. Pelo contrário, busquemos cada um de nós nos esforçar, pensar, refletir diante das principais escolhas que nós fazemos. Claro que nós estamos falando aqui de escolhas, não aquelas que a gente age automaticamente, que muitas vezes a gente já sistematizou isso em nós e está de bem. Mas aquelas escolhas mais importantes que a nossa consciência chama a atenção e a gente às vezes não escuta. É para a gente começar a escutar um pouco mais a consciência, para que a gente escolha, mas escolha com mais consciência e não inconscientemente, como a gente vem fazendo as nossas escolhas pela vida afora. Então a reencarnação é a natureza da reencarnação que nós estamos vivenciando hoje, nessa reencarnação atual. A natureza dela guarda relação direta com as consequências das escolhas que nós fizemos e a consequente aplicação da lei de causa e efeito, onde nós temos e devemos e vamos assumir as responsabilidades dos nossos atos, das nossas escolhas, fruto das nossas escolhas, e que vai desembocar nas experiências das reencarnações. Então está tudo ligado, está tudo entrelaçado, está tudo amarrado. A gente vê os princípios fundamentais. Então, assim, tudo isso por suprema justiça e bondade de Deus. Soberana justiça e bondade de Deus. Porque pelo que nós criamos, pelo que nós entendíamos e acreditávamos, quando isso acontecesse, na hora da desencarnação, ou retorno ao plano espiritual,
dependendo desse uso do livre-arbítrio e dessa responsabilização da lei de causa e efeito, até pouco tempo, e hoje ainda existe uma imensa maioria das almas encarnadas na Terra, quando têm consciência disso, quando pelo menos sabem e consideram isso, essa imensa maioria dessas almas encarnadas na Terra, dentro das quase 8 bilhões de almas, ainda acreditam que isso aqui é inexorável. Errou seriamente e vai para o inferno. E aquele inferno cheio de caldeias, aquele inferno que a gente muito bem ouviu e descreveu e assistiu às descrições da nossa infância por aqueles mais antigos, que ainda acreditam e que ainda são pregados, esses ensinamentos são pregados nas escolas, de muitas escolas religiosas atuais, em contrariedade completa e absoluta à soberana justiça de Deus, soberana justiça, porque ser justo não é aplicar pena máxima, pena perpétua em tudo. Ser justo é pesar o bem e o mal que nós fazemos. E na nossa vida, a gente faz mal, mas também faz bem. Ninguém é totalmente mal, ninguém é totalmente bom. Para ter que ir para o inferno, como nós acreditávamos antigamente, como muitos ainda acreditam, a criatura, segundo a justiça divina, teria que ser totalmente má. E isso contrariaria um outro princípio fundamental, que é o princípio da evolução. Essa criatura é imortal. Se ela é totalmente má, será que ela não foi capaz de fazer nada de bom? E, por início de conversa, ela sempre tem dentro de si um ponto de partida, que é a sua centelha divina. Então, se Deus não considerasse a cada criatura, certamente Ele consideraria uma partícula dele que está nessa criatura e que essa partícula não estaria submetida a esse inferno tão drástico. Então é para a gente ir assimilando isso de uma forma um pouco mais holística, para que a gente saia dessa crença que pensa que vai acontecer e entra numa fé que tem certeza que acontecerá, que é certeza de que, partindo dessa centelha divina, por mais que nós entremos em degradação, por mais que a gente se descuide, por mais que a gente opte pelo erro, ainda restará um ponto de partida, que é a centelha divina em nós. Isso, ter essa consciência é fundamental, porque senão Jesus não teria dito para nós o contrário. Ele não disse. Quando nos evangelhos aparece a palavra inferno, fogo do inferno, e atribui isso à boca de Jesus, certamente isso é erro de interpretação na hora da tradução, porque nós traduzimos a ideia de acordo também com os nossos valores, os nossos sentimentos. Então, pessoalmente, me nego a acreditar que Jesus tenha falado nesse inferno. Então, e se a gente for tirando do pessoal e entrando no coletivo ou no neutro, se a gente for entender a soberana justiça e misericórdia divinas e entender a lógica de todo o processo da vida, então não deixa de ser pessoal e começa a coletivizar essa ideia. E essa tradução do Evangelho passou por várias traduções, por vários idiomas, por vários tradutores, com as suas tendências, com as suas crenças, que imprimem. Por isso, o apóstolo Paulo se refere ao Evangelho, dizendo que a letra mata e o Espírito vivifica. Que para a gente não tomar o Evangelho ao pé da letra, para que a gente retire a mensagem espiritual do Evangelho, a mensagem santificadora do Evangelho, e se vigie com essas interpretações literais, porque periga da gente virar cego guiando outros cegos. Quando a gente, além de chamar isso para a gente, ainda passa isso para as pessoas. É o que Jesus nos ensinou. Então, o que a gente precisa
é de buscar o máximo de discernimento possível, buscar o máximo de lucidez possível. Agora, com esses 15 holofotes clareando as partes do Evangelho, utilizar a lógica, a coerência dos 15 princípios fundamentais para a gente estudar o Evangelho e tirar as nossas conclusões, de tal forma que elas não entrem em contradição com os 15 princípios fundamentais, porque eles vêm exatamente para ser faróis de luz sobre o nosso entendimento. Eles vêm exatamente nos fazer cessar com essas interpretações errôneas que temos feito do Evangelho através dos tempos, das Escrituras de um modo geral através dos tempos. Ele vem filosoficamente, cientificamente e religiosamente, ele vem nos instrumentalizar para que nós tenhamos entendimentos diferentes das Escrituras a partir de então. Okay? Então, sobre reencarnação tem muito o que se falar, mas a ideia é a gente ver, sentir que está tudo amarrado sem nenhuma pretensão de esgotar o assunto. Depois da reencarnação vem a imortalidade da alma. Olha, imortalidade da alma. Tudo que nós vamos fazer na vida hoje, tudo que nós vamos pensar, tudo que nós vamos decidir, tudo que nós vamos optar, escolher, se nós utilizarmos o olhar da imortalidade, nós vamos ter um resultado. Se nós não empregarmos o olhar da imortalidade, nós vamos ter outro resultado, não raro e comumente mais condizente com os resultados que nós temos tido até agora. Então, o grande convite hoje é da gente se perguntar assim: eu sou imortal, as pessoas são imortais, mas eu sou imortal. Eu não tenho a ver com as pessoas, com o que elas fazem com isso, mas eu tenho a ver comigo. Eu sou imortal, e agora? O que eu faço com isso? Antes eu não tinha a menor noção dessa imortalidade da forma como eu tenho hoje. Eu tinha uma noção muito leve, que é a noção que as escolas religiosas passaram para mim. A partir do entendimento de que a imortalidade da alma não se inicia quando eu nasci nessa encarnação, quando eu encarnei, mas se inicia quando eu fui criado, isso muda tudo. Muda inclusive a nossa visão sobre todo esse jogo de tendências que a gente traz com a gente hoje. Essas tendências são do passado e que desembocam no hoje, e nós só conseguimos enxergar isso se a gente ultrapassar a fronteira do nascimento e ir para as vidas pregressas, onde nós nos exercitamos mais ou menos conscientemente, nos exercitamos, fizemos opções, fizemos escolhas, nos submetemos à lei de causa e efeito, e que agora estamos exatamente do tamanho que nós nos construímos. Então, se a gente se acha ainda pequeno, que bom. Pior se a gente se achasse grande demais. Se a gente se acha ainda pequeno, mas tem essa consciência de que traz em si um pedaço de Deus, uma fagulha divina, um sopro divino, chamemos do que quisermos, mas desde que admitamos que é a presença de Deus em nós, nós sempre, por mais fundo seja o buraco, o poço que a gente cair nele, ou que a gente entrar nele por opção, nós sempre teremos um ponto para construir uma escada, para sair daquele poço. Então, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Na hora que a gente for estudar a carta de Paulo, a gente vai ver exatamente essa deixa de Paulo para nós. Então, essa imortalidade, nessa imortalidade nós somos livres desde o momento em que nós assumimos a consciência de nós mesmos, nós recebemos o livre-arbítrio, assumimos responsabilidades, porque enquanto não tem consciência de si, não tem responsabilidade. Assumimos a responsabilidade, assumimos a missão de sermos felizes, de sermos perfeitos, que é aquela missão que Deus atribui a cada um de nós, que os Espíritos falam para nós. Todos os Espíritos são criados simples e ignorantes.
E Deus a cada um deles atribuiu uma missão, uma determinada missão, que hoje, segundo os nossos próprios anseios, o que nós queremos mesmo é ser felizes. E às vezes a gente tem feito escolhas que têm dificultado isso. E essa missão é da gente ser feliz, e para isso nós precisamos nos desenvolvermos, crescermos, aprendermos, moralizarmos, para que gradativamente fôssemos nos melhorando em quantidade de felicidade, vamos chamar assim. Porque a gente já é feliz, mas é só uma quantidade pequenininha. É uma felicidade tão fugaz, tão efêmera, tão fugidia, né? A gente é feliz, mas de repente a gente está depressivo, etc. Mas, na medida em que a gente vai construindo uma base mais sólida, essa felicidade vai ficando mais duradoura, até atingirmos mundos onde essa felicidade, onde habitam almas totalmente felizes. Se Deus que Deus é soberanamente justo e bom, Ele não ia criar espíritos para morar nesses mundos, onde só há espíritos totalmente felizes, que são filhos dele, e não ia criar espíritos que estagiassem em mundos de expiações e provas, em mundos primitivos, onde a felicidade às vezes seja só uma fagulha de consciência a ser atingida. Mas hoje, nos mundos de expiações e provas, que também os habitantes deles são filhos de Deus, então Deus, a gente há de convir que Deus trata todos os seus filhos de igual forma em termos de oportunidades. Aqueles que estão nesses mundos mais felizes certamente já fizeram a mesma trajetória que nós estamos fazendo, só que eles são mais velhos que nós. Eles já estão de cabeça branca e nós estamos ainda engatinhando. Só para a gente ter uma ideia dessa distância. Se a gente hoje atinge aí um certo grau de maturidade com o passar do tempo e o aproveitamento ideal desse passar de tempo, a gente atinge um certo grau de maturidade e a gente fala assim: nossa, eu queria voltar a ser criança para eu ter a mesma cabeça que eu tenho hoje. É uma utopia, né? Mas é mais ou menos isso. Esses espíritos aqui certamente já passaram pelas reencarnações e já vivenciaram as mesmas dificuldades que nós, porque também são filhos de Deus, são atraídos para Deus como nós também somos, cada um com uma intensidade de força, e essa força guarda relação direta com a nossa vontade, porque nós potencializamos essa força com o exercício da nossa própria vontade. A vontade deles é diferente da nossa, certamente, porque eles já atingiram outro patamar. Então, imortalidade da alma guarda a relação direta com o livre-arbítrio, segundo isso que nós acabamos de dizer. Próximo é vida futura. Se tem uma vida futura, essa vida futura, pelo que nós temos aprendido com o Espiritismo, essa vida futura, ela não é lá no plano espiritual só. É também, mas ela é aqui e agora, daqui a pouquinho é a vida futura. E daqui a pouquinho vai ser uma consequência de uma escolha que eu faço agora. Se essa escolha for drástica aqui agora, daqui a meia hora eu já estou respondendo pelos efeitos disso. Se não materialmente, psicologicamente estarei. O meu estado de alma vai estar diferente. Então, logo depois. Então, vida futura é sempre daqui a pouquinho. Sempre. Um pouquinho daqui a pouquinho. Daqui muito pouquinho. Não é lá no plano espiritual. No plano espiritual, a gente vai conversar sobre ele, também, obviamente, a vida futura. Mas nessa vida futura, a pergunta que nós estamos fazendo, que nós precisamos começar a nos fazer, quanto ao tema que nós estamos discutindo aqui, é: como deverão ser as minhas escolhas agora para eu caracterizar uma vida futura satisfatória? Melhor, ou melhor que eu puder. O que vai definir a qualidade de vida futura? As minhas escolhas de agora. O que está definindo a minha qualidade de vida hoje? As escolhas que eu fiz nas minhas vidas pregressas. Então, ter essa consciência leva a gente a ter um calço muito significativo para a gente poder compreender isso melhor. Eu preciso de fazer
bem feito, mas tem que ter uma causa, uma razão. Eu preciso de ser racional e sentimentalmente convencido disso, para que a minha razão consinta e eu obedeça, e para que o meu coração consinta e eu me resigne, e que os dois me insiram nesse processo. Porque a gente às vezes vê a vida, vê a evolução, assiste, convive com as circunstâncias todas e depara-se com todas as diferenças, toda a diversidade, e às vezes não entende isso ainda e não se insere nesse contexto todo, porque não compreendemos muito bem. Quando a gente compreende, vamos dar um exemplo disso. Jesus sai dos planos mais elevados do universo e desce a um dos mais baixos, que é o mundo de expiação e prova, que é a Terra. Ele sai de lá e aporta aqui. Ele tem um projeto, um propósito, que é o projeto de redenção da humanidade. Ele não veio fazer isso aqui sozinho. Ele não trabalha sozinho. Ele conta com os ceareiros. Tanto é que ele fala: a seara é grande, mas os operários são poucos, os ceareiros são poucos. Vamos rogar ao Pai para que Ele mande novos ceareiros. Olha isso, gente. Esse projeto do Cristo de não contar só com Ele, contar com todos os ceareiros. Então, quando eu internalizo em mim a necessidade de eu fazer essa parceria com Jesus, para que Ele atinja o seu objetivo que lhe foi designado a atingir pelo Pai, e de repente eu entro como cooperador, como parceiro dele nisso, a gente há de convir que se eu entro com essa convicção, com esse entendimento, eu vou ser muito mais produtivo, a minha produtividade vai ser muito maior, o meu interesse, a minha inteireza nisso vai ser muito maior, eu vou ter mais interesse em vigiar, eu vou ter mais interesse em fazer o bem, não para ganhar nada, mas por uma questão de solidariedade, é uma grande proposta de redenção da humanidade. É deixar de pensar no eu e pensar no coletivo, é pensar no outro, é pensar nos outros. E aí me enche de uma esperança nova, de uma certeza nova, de uma vontade nova, a partir desse entendimento novo. Então nós precisamos de se fazer, cada um de nós precisamos de nos fazer, cada um precisa de se fazer muitas perguntas, para que dentro da busca dessas respostas a gente vá se inteirando mais dessa proposta e vá se inserindo mais nessa proposta do Cristo. Jesus inicialmente vem e ele arranja mais uma turma de companheiros, são seus discípulos, que são aprendizes dele, que depois que ele vai embora, eles são promovidos de discípulos a apóstolos. Qual a diferença? Discípulo enquanto está no campo da aprendizagem, o apóstolo já é quando entra no campo da divulgação, da vivência, da divulgação. Quando o apóstolo o discípulo ainda está acompanhando Jesus. O apóstolo já é aquele que está propagando as ideias do Cristo. A partir daí há uma transformação. Então a pergunta que a gente precisa começar a se fazer é: eu ainda sou discípulo, eu já sou apóstolo ou ainda só sou discípulo? Porque a gente consegue ser os dois, obviamente, mas tem hora que a gente não consegue com tanta convicção, com tanta força, com tanta energia, o apostolado do Cristo. Agora, o discipulado é esse processo de aprendizado, e tem hora que a gente ainda fraqueja, qualquer coisinha tira a gente dos eixos, qualquer coisinha tira a gente dos trilhos, qualquer coisinha tira a gente do objetivo, qualquer coisinha nos impede de irmos e de darmos continuidade àquela proposta que nós tínhamos iniciado nela. Então, é para a gente ir se alertando dentro desse contexto
porque os obstáculos virão, principalmente aqui, influência dos espíritos em nossa vida. As dificuldades para que a gente siga o caminho do bem virão aqui. Existem dentro dos espíritos, porque o livre-arbítrio existe também no plano espiritual. Se nós desencarnarmos, o nosso livre-arbítrio continuará da mesma forma. E no plano espiritual nós vamos exercer esse livre-arbítrio nas nossas ações, porque o espírito tem uma outra característica, que ele é sempre ativo, ele está sempre pensando, sentindo e agindo, porque o espírito é ativo sempre. Se ele é ativo sempre, o plano espiritual vai continuar pensando, sentindo, decidindo e agindo, igual aqui. Onde? Na vida futura, lá no plano espiritual. E como ele tem toda a liberdade de escolher, ele pode escolher nos influenciar positivamente ou negativamente. É livre-arbítrio. Vai depender de em que padrão vibracional ele está situado. Se na do mal, se na do bem. Se no padrão do mal, se no padrão do bem. Aí a importância da nossa vigilância, das escolhas que nós fazemos, porque quando nós fazemos uma escolha, nós estamos arrastando conosco toda uma legião de espíritos que vibram na mesma frequência daquilo que nós escolhemos. Se nós escolhemos a boa, estamos atraindo toda essa legião de espíritos que estão vibrando nessa mesma frequência e que certamente irão colaborar conosco no bem. Se nós fazemos essa escolha no campo negativo, mesma coisa. Atraímos essa legião de espíritos comprometidos com essa frequência e que irão fechar conosco nessa proposta, se a nossa escolha foi para o mal, nessa proposta para o mal. Então, além da responsabilidade conosco mesmos, nós temos a responsabilidade com os outros. Tanto aqui encarnados, pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore boa não poderá dar maus frutos, nem a árvore má poderá dar bons frutos. É por isso que Jesus faz a recomendação: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras diante dos homens. Ou seja, nós somos formadores de opinião, nós somos arrastadores de companheiros com base nas opções que nós fazemos, nas escolhas que nós fazemos. Então nós temos uma responsabilidade muito mais que individual sobre as consequências dos nossos atos, também coletiva, porque nós estamos sendo observados nos dois planos da vida. Então o que nós fazemos, o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós escolhemos, nós arrastamos conosco também essa coletividade. Está aí a tomada de consciência da nossa responsabilidade para conosco e o entendimento mais amplo da grande luta de Jesus para nos mostrar a necessidade do amor ao próximo. Como é que se ama ao próximo? Se vigiar é uma forma de manifestação de amor ao próximo? Sim. Aliás, é das mais importantes. Aliás, os espíritos classificam isso como o sacrifício mais agradável a Deus. Porque quando a gente se vigia, automaticamente a gente vai desembocar numa renúncia. Porque se nós vigiamos, as escolhas não continuam soltas. Então, se nós temos que escolher uma, nós temos que renunciar a 4. E esse é o sacrifício mais agradável a Deus, que é o sacrifício de si mesmo. Está lá nas obras básicas, Evangelho segundo o Espiritismo, que é o sacrifício de si mesmo. Aquele que quiser seguir-me, renuncia-te a ti mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Então, a grande ideia que nós precisamos de assimilar hoje, as grandes ideias primeiro,
a importância das nossas escolhas, de vigiarmos as nossas escolhas, e a amplitude das consequências das escolhas que nós fazemos. Porque não é só pessoal, é coletivo. O efeito disso, às vezes, recai em quem está na mesma frequência, por qualquer razão, não compete a gente julgar, mas que de forma direta está vinculado a nós. Se não estavam vinculados a nós, começam a se vincular a partir daquele momento. Isso é muito sério. Nós vamos fazer uma pequena interrupção para a gente voltar daqui a pouquinho. Até já. Obrigado.